Bom, vamos mergulhar direto nessa análise e desbloquear o verdadeiro poder dos padrões em Rust. A gente costuma pensar neles como uma mera questão de sintaxe, né? Mas a verdade é que eles são ferramentas incríveis que transformam lógicas super complexas em um fluxo de controle que é elegante e, claro, absurdamente seguro. Para começar, fica no ar uma pergunta que revela uma verdade um pouco surpreendente sobre o dia a dia de quem programa em Rust. Será que a gente tem usado padrões o tempo todo sem nem perceber a mecânica poderosa que está rodando ali nos bastidores? Quer um exemplo? Aquele clássico let x igual a 5. Pois é, isso esconde um segredo interessante. O x não é só um simples nome de variável ali, ele é, na verdade, um padrão. O compilador está pegando o valor 5, comparando com esse padrão e fazendo associação. No fundo, a gente está dizendo para o Rust, olha, captura o que estiver aqui e dá esse nome. Então, o plano para esta análise é o seguinte: vamos passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, onde esses padrões se escondem. Segundo, a regra da refutabilidade. Terceiro, uns power-ups bem legais de sintaxe. Depois, a arte da desestruturação. E para fechar, filtragem e ajuste fino. Ponto número 1. Onde os padrões se escondem. Vamos explorar esses ambientes fundamentais onde as regras operam de forma quase invisível. De forma bem surpreendente, eles literalmente operam por toda a parte. Desde os tradicionais braços do match, passando pelas condicionais if-lets, e loops, while-lets e for, até a passagem direta de parâmetros lá nas funções. A linguagem está sempre ali, checando se os dados têm o formato exato para poder seguir em frente. Avançando para o nosso ponto 2, a regra da refutabilidade. Isso aqui é o conceito central para entender como o compilador pensa na hora de comparar dados. Basicamente, o compilador trabalha com dois mundos. O primeiro é o dos padrões irrefutáveis. Eles se chamam assim porque nunca, jamais falham. Eles simplesmente abraçam qualquer valor que seja passado. E é exatamente por isso que declarações let comuns ou parâmetros de função exigem esse tipo. Sem uma correspondência 100% garantida, o programa simplesmente iria quebrar. Por outro lado, nós temos os padrões refutáveis. E o legal deles é que foram desenhados justamente para lidar com a incerteza. Por exemplo, tentar extrair um sum quando a variável pode muito bem estar carregando um none, né? Isso pode falhar. E é essa exata possibilidade de falha que faz deles o motor perfeito para lógicas condicionais, ditando rotas alternativas no nosso código. Na prática, misturar essas regras não dá muito certo. Forçar um padrão que pode falhar ali dentro de um let irrefutável vai gerar um erro imediato na compilação, sem chance, mas, ao trocar para um if-let, a gente cria uma rota de fuga totalmente segura, permitindo ignorar aquele bloco graciosamente se um none der as caras. Beleza, regras estabelecidas, vamos para o ponto 3, power-ups da sintaxe. Aqui, a gente ganha um controle absurdo. Para ir além do básico, existem alguns símbolos que funcionam como verdadeiros superpoderes para encontrar formatos bem específicos de dados. A gente tem o operador OU para corresponder a múltiplos itens, os pontos para capturar intervalos numéricos e de caracteres, e até formas de descartar seletivamente aquilo que não interessa manter na memória. Pensa na economia de tempo, por exemplo, ao validar um intervalo inteiro de letras. Em vez de escrever dezenas de operadores OU na mão, o que daria um baita trabalho, dá para usar só 2 pontos e um sinal de igual. É brilhante e super conciso, e o compilador ainda garante que o intervalo faz sentido antes mesmo de rodar. E isso nos leva ao ponto 4, a arte da desestruturação. É quase como abrir aquelas bonecas russas, tirando as camadas da informação. Quando a gente precisa extrair variáveis de um struct, o Rust entrega uma sintaxe muito elegante. Dá para omitir totalmente a duplicação dos nomes dos campos se as variáveis que a gente vai criar tiverem nomes idênticos aos campos originais. É um atalho simples, mas que reduz demais aquele ruído visual, deixando o código limpo de imediato. Mas a mágica de verdade acontece na desestruturação aninhada. Numa tacada só, a gente consegue atravessar um enum externo, mergulhar direto no núcleo de um enum interno e fisgar exatamente os dados de matiz, saturação e valor que a gente quer. Tudo super direto, sem ficar fazendo verificações repetitivas passo a passo. E para fechar, chegamos ao ponto 5, filtragem e ajuste fino. Como a gente navega numa estrutura massiva de dados, ignorando o que é ruído. Tem horas que a gente precisa mesmo ignorar partes da informação. O Rust tem uns wildcards maravilhosos para isso. O sublinhado simples, por exemplo, não faz associação de memória nenhuma. Ótimo para preencher espaços inúteis numa tupla. A gente também tem os 2 pontos contínuos, que basicamente dizem para o compilador, pode esquecer todo o restante que tem aqui. Só que, atenção aqui,
Tem uma regra de ouro. A sintaxe de dois pontos duplos não tolera ambiguidades de jeito nenhum. Se a gente tentar usar isso 2 vezes dentro do mesmo padrão da tupla, bom, o compilador fica cego. Ele não consegue adivinhar quantos valores pular de cada lado e isso resulta em um belo erro de compilação na mesma hora. Certo. Mas e quando um padrão precisa de uma checagem lógica a mais? Tipo, verificar se um número é par, algo que a estrutura sozinha não resolve. Aí entram os match guards. Eles funcionam como uma condição if extra. O compilador age em etapas lógicas. Primeiro checa a estrutura primária e só se der certo, ele avalia a condição extra antes de liberar a execução daquele braço de código. E olha que arquitetura interessante. Quando a gente agrupa múltiplos padrões usando um operador OR e coloca um match guard no final, a condição protege o grupo inteirinho, não apenas o último valor da lista. A precedência é impecável, garantindo que o código se comporte exatamente do jeito que a gente espera. Para mim, este aqui é o truque de mestre, a associação com o operador arroba. Com ele, a gente consegue testar simultaneamente se um valor se encaixa em um intervalo e, no exato mesmo passo, salvar esse valor específico numa nova variável para já usar logo em seguida. É literalmente o auge da eficiência expressiva. No fim das contas, tratar o reconhecimento de padrões como um kit de ferramentas dinâmico e não só como uma obrigação de sintaxe, nos dá o poder de escrever códigos absurdamente mais limpos e à prova de falhas. A reflexão que fica é, com esse arsenal todo em mãos, quais lógicas complexas e verbosas nas nossas arquiteturas atuais estão só esperando para serem completamente reescritas e simplificadas?